Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Versão exclusiva Melodia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou.
carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Coisa linda, meu Deus. Vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Melodia. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Exclusiva. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar aqui tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Melodia. Eu dependo desse amor, do seu amor, Ao vivo. mais que tudo. Exclusiva. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Queridos, muito bom dia. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Agradecimento aqui às pessoas que já entraram, já colocaram aí os seus recadinhos, né? Mandaram aí as suas mensagens. E nós estamos aqui nesse formato, mais uma vez, né? Um formato online. Não era o que nós havíamos programado, né? Desde o início do ano, claro. As nossas programações ultimamente têm dado lado a nossa postura de prudência em relação a tudo que está acontecendo, né? Mas graças a Deus que nós temos esses mecanismos, graças a Deus que nós temos esses meios de nos comunicar. E antes de fazer qualquer comentário sobre a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos iniciar a nossa aula. E durante essa oração, gostaria que vocês dissessem aqui se está tudo ok com a transmissão em relação ao vídeo, em relação ao áudio, se vocês estão ouvindo bem, se o volume que vocês estão ouvindo está bom. E então vamos fazer a nossa oração. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, mesmo que virtualmente, ó Deus. Nós sabemos que todos estamos imbuídos num propósito nesta manhã, de aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra. Que o Senhor seja o grande ensinador, que nós possamos aprender do Teu Santo Espírito e crescermos na graça, crescermos no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, né? Eu vou deixar mais aqui para o finalzinho para falar alguns nomes, né? E dizer para você que é o seguinte, eu vou acompanhar os comentários, ou pelo menos vou tentar aqui acompanhar os comentários. Então, se vocês tiverem alguma questão em relação ao assunto que nós vamos tratar aqui hoje, e alguma pergunta, inclusive, podem colocar aqui no chat, que eu vou procurar ler, vou procurar estar atento aqui em relação a essa questão. Bom, o assunto
aqui eu gostaria de contextualizar a razão pela qual eu trago esse tema, né? Profecias e profetas, ou profetas e profecias, né? Quem eles foram e quem eles são. E a razão pela qual, então, nós vamos falar a respeito desse assunto é que em tempos como esse surgem muitos profetas e muitas profecias, né? Em relação ao tempo do fim, em relação à volta de Jesus. Aqui a Carol está até perguntando da caneca. Hoje não tem caneca, mas tem um copo, né? É esse copo aqui que eu estou usando hoje, né? Que a caneca ficou de lado hoje. Mas a razão é exatamente essa. Então veja, a profecia, o que é profecia bíblica? Quem são os profetas, né? Existem profetas no dia de hoje? E aí eu faço até uma pergunta, né, para você, se você quiser interagir aqui, né? Não precisa necessariamente interagir, mas você pode pensar consigo mesmo se você já recebeu alguma profecia. Então a pergunta é essa, né? Você já recebeu alguma profecia? E essa profecia se cumpriu? E aí nós vamos falar um pouco sobre essas questões, né, de profecia, das profetadas, né, que foram muitas aí ao longo dos séculos e infelizmente existem hoje ainda. E o texto base que eu gostaria de colocar aqui é o texto de Ezequiel, no capítulo 33. E a partir daqui, então, nós vamos desenvolver aqui algumas coisas em relação a esse texto. Então, Ezequiel, no capítulo 33, a partir do verso 1, e eu vou ler até o verso número 7. Ele diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos do seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo desta terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse, ou seja, o atalaia, será responsável pela sua própria morte. Aliás, essa aqui é a situação em que ele ouve, né? Em que o atalaia avisa, perdão. Então, esse aqui, né? Se o inimigo vier e abater, esse será responsável, ou seja, a própria pessoa que ouviu a voz do atalaia. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Bom, até aqui, né, a leitura desse texto aqui. Esse texto nos mostra claramente, aqui falando, obviamente, a partir da narrativa do próprio profeta de Deus, do próprio Ezequiel, que uma das funções principais em relação ao profeta é avisar em relação a algumas coisas. Muitas pessoas têm uma ideia de que a profecia ela está relacionada simplesmente à previsão de futuro, o que é uma inverdade. Existe sim essa questão, né, da profecia preditiva, ou seja, de se prever o futuro ou de se antecipar o futuro, como nós temos várias vezes na palavra de Deus essa questão. Então, por exemplo, quando existem as profecias a respeito da volta de Jesus, a volta de Jesus já aconteceu? Não, é algo ainda para o futuro.
Então, essa profecia se relaciona a um evento futuro. Se relacionando a um evento futuro, ela diz respeito a uma previsão daquilo que ainda acontecerá. Só que é uma forma muito restrita de se enxergar essa questão, né, da própria profecia. Nós vemos aqui nesse texto de Ezequiel que a função dele era falar aquilo que vem da mente de Deus. Existe uma definição sobre profecia que eu gosto bastante, que é a revelação da mente de Deus. E a revelação da mente de Deus não se restringe somente àquilo que está no futuro, mas àquilo que está, de fato, no presente e, inclusive, àquilo que já foi posto no passado. Bom, isso vocês vão entender melhor no decorrer daquilo que nós vamos tratar aqui hoje, né? Então, a palavra profeta, tanto no Antigo Testamento, no hebraico, quanto no grego, tem relação com tem uma conotação de alguém que é porta-voz de Deus, alguém que fala através de Deus. E tem um outro texto aqui de Amós, no capítulo 3, e versículo número 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui é uma outra pergunta, né? Quem foi o primeiro profeta? Biblicamente falando, né? Que quando é interessante, tem um texto lá em 1 Samuel, capítulo 9 e versículo 9, acho que eu vou até abrir, vou fazer a leitura já aqui para vocês. Samuel normalmente é considerado como o primeiro dos profetas, mas nós precisamos separar aqui as nomenclaturas e o exercício ministerial profético do conceito propriamente de profeta. Então, o que eu quero dizer o conceito de profeta é uma coisa, a nomenclatura, a palavra sendo utilizada como um exercício ministerial específico é uma outra questão. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer assim: antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos falar com o vidente. E aqui no hebraico a palavrinha é roé, que está relacionado com a visão, por isso que é traduzido por vidente, aquele que vê as coisas. Não é aquele que vê no sentido de futuro, mas é no sentido de enxergar as coisas. É a abertura dos olhos espirituais em relação ao propósito divino. E isso pode se relacionar tanto com a predição de futuro, quanto com um aviso de Deus específico para uma finalidade específica num determinado momento específico. Porque, continuando aqui o texto, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente. Então aqui fica claro que eles eram chamados de videntes ou de roé, enquanto que a palavra profeta no hebraico é navi, mas a função era exatamente a mesma. Eu falo, olha, os profetas de hoje, ou seja, aqueles que exercem a função profética, antigamente eram chamados de videntes, mas a função era exatamente a mesma. Eles faziam exatamente a mesma coisa, a mesma função. Tinham ao seu encargo serem porta-vozes da vontade divina, da vontade de Deus. E aí nós vamos ver que antes mesmo de Samuel, que é chamado aqui porque ele participa de um período bastante característico assim, da história de Israel, que é o chamado período monárquico. Quando se começam ali os governantes, os reis em Israel, sentarem-se em trono e julgarem o povo a partir dali, nós vemos que Samuel é aquele que faz essa transição do período em que eles viviam sob a tutela de várias pessoas levantadas ali dentre o povo para conduzir e julgar. Então nós vemos que quando Israel sai do Egito, eles têm um período ali de peregrinação,
no deserto, depois eles têm um período das conquistas, e a partir daí tem um período chamado período dos juízes, que eram essas pessoas levantadas em Israel, às vezes mais de um, né? Aliás, por diversas vezes nós vemos mais de um profeta em determinadas circunstâncias. Existiam juízes, acho que eu falei profeta, né? Existiam juízes que profetizavam em regiões específicas, que julgavam em regiões específicas. Eu estou com profecia na cabeça. E existiam aqueles que eram mais abrangentes, que falavam a todo Israel como um todo e julgavam a todo Israel como um todo. Então nós temos essas características e aí tem essa transição desse período dos juízes para um período monárquico, quando o povo começa a pedir um rei. E aí Samuel unge Saul como rei, posteriormente ele unge também Davi como rei. E Samuel exerce essa função de profeta de Deus nesse momento. Samuel, ele tinha ali ele era tanto juiz quanto profeta na terra de Israel. E aí inicia-se então esse novo período, chamado período profético, onde nós vamos ver aqui aquilo que nós temos na nossa Bíblia, né, como profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são chamados assim porque eles profetizaram mais. Nós temos mais escritos desses homens de Deus. E enquanto os profetas menores, os escritos são menores também, os livros são mais curtos. Então não está relacionado aqui necessariamente com a importância do profeta ou com a importância das profecias em si. Nós temos textos muito curtos aqui de profetas que são extremamente importantes, relevantes e repletos de um conteúdo bastante importante para a nossa compreensão espiritual daquilo que é do propósito de Deus. Na Bíblia hebraica, nós temos isso dividido da seguinte forma. Nós temos a Bíblia hebraica é composta pelo Pentateuco, chamado de Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos. E esses profetas compõem a maior parte da Bíblia hebraica. Eles são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Então, essa divisão da Bíblia hebraica. E aí nós vemos a importância, então, desse ministério profético. Contudo, nós vemos que homens de Deus, antes mesmo desse período monárquico dentro da história de Israel, exerceram a função profética de alertar o povo em relação à sua conduta, de alertar as pessoas para um juízo de Deus, ou para um determinado comportamento errado que as pessoas tinham em sociedade e a necessidade de mudança desse comportamento. Noé é um exemplo que nós vemos de profeta ali do Antigo Testamento, anterior ao período monárquico. Não foi chamado necessariamente de profeta. Um outro, que esse sim, né, nós vemos ele sendo chamado dessa forma, Moisés, colocado ali como porta-voz de Deus. E Moisés é um exemplo bastante claro em relação a isso, a esse ministério profético, porque da parte de Moisés foi o instrumento que Deus usou para dar a lei para o povo de Israel, para conduzir, para retirar ali, profetizar diante do faraó, para conduzir o povo para fora do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a peregrinação no deserto, levando o povo ali à terra prometida e recebendo da parte de Deus a própria lei, quando ele sobe ali no Monte Sinai e de lá ele recebe toda a lei da parte de Deus. Então, uma questão central em relação à profecia, principalmente aqui no Antigo Testamento, é que ela sempre vinha, ou na sua grande maioria, vinha a expressão clara, assim diz o Senhor. Quando essa palavra não vinha explícita, assim diz o Senhor, estava implícita a ideia de que a pessoa estava ali sob o mando de Deus.
sob a orientação de Deus. Então, quando nós falamos em profeta, quando nós falamos na profecia bíblica, nós estamos dizendo que tudo aquilo que o profeta diz vem da parte de Deus. Nenhum profeta falou de si mesmo ou pela sua própria mente, pela sua própria cabeça, mas os profetas foram direcionados a falar aquilo que foi orientado especificamente por Deus. Tanto que nós temos no Novo Testamento dito que nenhuma profecia de particular interpretação, mas homens de Deus falaram direcionados pelo Espírito de Deus. Então tudo aquilo que se coloca como profecia vem da mente de Deus. E aí é que tem algo, às vezes, difícil da gente lidar, porque é o seguinte, aí eu vou falar um pouco depois sobre a questão da profecia no Novo Testamento, na Nova Aliança. De que forma o Novo Testamento enxerga isso? A profecia ficou restrita ao período do Antigo Testamento? Então nós vamos analisar isso. Nós vamos ver ainda aquilo que o Novo Testamento diz a esse respeito. Mas o comentário que eu queria fazer é: quando alguém chega para você e fala, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E aí a pessoa vai lá e entrega a palavra de Deus para a sua vida. Fala, eu tenho uma palavra de Deus para você. Como você sabe se aquilo é de Deus ou realmente ou não? Se aquilo veio de Deus ou não? Existem duas formas de saber, né? A primeira é o discernimento que o Espírito Santo pode te dar naquele momento, naquele exato momento, de compreender se aquilo vem de Deus ou não. Porque o dom de discernimento que nós vemos descrito na palavra de Deus está relacionado com a percepção da origem de determinada manifestação, seja ela uma palavra, seja ela uma manifestação de um dom, como a profecia, como línguas. Então, o discernimento, a pessoa percebe a origem, a fonte daquela revelação. E só existem 3 fontes possíveis, tá? Dividindo essas 3 fontes em 2 grupos, nós temos a revelação natural, ou uma fonte natural, melhor dizendo, e uma fonte espiritual. Então, qual é a fonte natural? É o próprio coração humano. E a fonte espiritual, ela pode ser de natureza tanto divina, quanto maligna. Então pode ser uma manifestação maligna, pode ser uma manifestação divina. Sempre é fácil identificar, olha, se você recebeu esse discernimento, então é claro, isso se torna fácil, porque para o ser humano, isso não é possível fazer, humanamente não é possível você identificar. Mas sob a orientação do Espírito Santo, aí sim. Vou dar um exemplo para vocês. Numa determinada ocasião, Paulo estava andando por uma cidade e, não sozinho, né, com seus companheiros, e uma jovem vinha atrás falando, olha, esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo. E o texto bíblico diz que isso durou por alguns dias. E de repente Paulo se vê incomodado com aquela situação, vira para a moça e expulsa um demônio que estava ali. Então aqui nós percebemos que as manifestações de natureza maligna, elas nem sempre vêm acompanhadas de palavras negativas, de palavras de derrota. Muito pelo contrário. Nós vemos que a operação, o objetivo desse tipo de operação é indução ao erro. Então aquela pessoa vinha e falava, esses são servos do Deus Altíssimo. O que ele estava falando errado? O que essa moça estava falando errado? Mas o que estava por trás disso? Então naquele momento Paulo teve esse discernimento dado pelo Espírito e expulsou o demônio que estava na moça. E por que ele não fez isso antes? Se há vários dias ela vinha fazendo isso? Porque ele ainda não tinha recebido o discernimento da parte do Espírito Santo. Somente naquele momento foi que ele recebeu essa revelação da parte de Deus
e expulsou o demônio. Então veja que Paulo atuou ali dentro de um dom concedido pelo Espírito Santo para contradizer aquelas palavras que, apesar de verdadeiras, ou seja, ela dizia, esses são servos do Deus Altíssimo, apesar de verdadeiras essas palavras, a fonte, a origem disso era maligna. Então nós temos a fonte maligna e a fonte divina. A fonte divina é aquela que vem do próprio Deus. É uma revelação genuína, uma revelação verdadeira da parte de Deus e sob o direcionamento do Espírito Santo. Então nem tudo tem origem espiritual. Às vezes não é Deus e nem o demônio, como se diz, né? Não é Deus nem o diabo. Às vezes é da cabeça da própria pessoa. A pessoa sente, às vezes, que deve falar aquilo e julga em si mesmo estar falando da parte de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? E eu disse que uma das formas de se reconhecer é através do discernimento. Qual é a outra? É o teste do tempo. Porque a Bíblia nos diz que a profecia, ela passa por esse teste do tempo. Quando alguém profetizar alguma coisa, o que o povo deve fazer? Analisar, ver se aquilo de fato está se cumprindo. Então existe esse teste do tempo, né? A mensagem aqui dos profetas do Antigo Testamento, nós percebemos então que a função profética e a mensagem profética, a palavra da profecia, ela tem tanto uma característica mais específica que é relacionada aos ministérios, a pessoas específicas levantadas para essa função, quanto um contexto geral quando do exercício de características de profetas. Paulo chegou a dizer, eu gostaria que todos vocês profetizassem. Moisés falou, olha, que bom seria que todo o povo fosse profeta. O que ele estava querendo dizer? Que todos fossem levantados por Deus para um ministério profético, um ministério específico? Não. Ele estava dizendo que seria bom que todas as pessoas exercessem ou demonstrassem características desse ministério profético. E o ministério profético ele está relacionado com a lealdade e a fidelidade àquilo que Deus diz. Olha que interessante. Tem um texto quando fala de Balaão, o rei Balaque, tem um desejo de contratar Balaão para levantar profecias contra Israel. E nós vemos, eu não vou me ater muito a essa história, porque é uma história bastante conhecida. Talvez se você não conheça, seria bom que desse uma lida no texto bíblico que fala a esse respeito. Mas é uma história um pouco longa, né? Então eu vou dar uma resumida aqui. Balaão é chamado para profetizar contra Israel, a troco de dinheiro. E isso enche os seus olhos. E ele faz de tudo ali para que Deus desse alguma palavra contra Israel. Mas sempre a palavra que vinha da parte de Deus era a favor de Israel. E aí ele acaba não amaldiçoando. Porém, a sua ganância pela riqueza, a cobiça por aquilo que foi oferecido por Balaque, levou Balaão a dizer a ele, dar as dicas de como enredar esse povo, de como lançar tropeços em Israel, como a própria Bíblia diz. E ele faz isso. Agora veja, então nós vemos aqui que o caráter de Balaão não é lá dos melhores, não é dos mais atraentes. Porém, mesmo ele tinha um certo temor em relação àquilo que Deus iria transmitir por meio dele. Porque ele falou, olha, eu só vou dizer aquilo que Deus me falar. Se Deus me falar isso, eu vou dizer. Se Deus não me falar, eu não vou dizer. Simples assim. Então, mesmo um homem como Balaão tinha essa compreensão a respeito dessas características
da profecia. Então, onde que eu quero chegar com isso? É que essa questão do ministério profético, tanto do ministério mais especificamente, como esses homens que foram levantados, Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque, pessoas específicas levantadas para uma finalidade específica. Tanto essas pessoas quanto outras pessoas que se levantaram para também profetizar, como aconteceu no Arraial de Israel, lá onde surgiu toda a celeuma, aquela questão, falou, olha Moisés, olha, tem gente profetizando. E ele vai falar, eu queria que todos fizessem a mesma coisa. Isso seria desejável, isso seria bom. Tanto nessa questão específica, quanto no próprio exercício das características do ministério profético, que é falar apenas aquilo que vem do coração de Deus, falar aquilo que vem apenas da mente de Deus. Tantos problemas na igreja seriam contornados ou seriam evitados se as pessoas que falassem tivessem temor naquilo que falassem. E aí eu vou mencionar, né, a diferença entre as profecias do Antigo Testamento e as profecias do Novo Testamento e as profecias nos dias de hoje. Porque uma delas é que nós hoje temos a revelação. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Aqui. A revelação de Deus está aqui. Então eu não preciso de nenhuma revelação nova. Então o contexto da profecia deve estar sempre relacionado, nesse sentido, com aquilo que já saiu da boca de Deus. Já saiu da mente de Deus, já saiu do coração de Deus e está exposto, está explícito. E essa é a razão pela qual nós incentivamos tanto a leitura bíblica, incentivamos tanto o estudo da palavra de Deus e a meditação para que nós conheçamos os caminhos de Deus. Conhecendo as Escrituras, iremos evitar muitos problemas, muitas heresias que infelizmente têm surgido nas igrejas. E isso não é coisa do passado. As heresias são as mesmas. Os erros são repetidos. Porque os erros que nós vemos descritos na Bíblia, e aí a gente vai para a história para analisar como as heresias surgiram e aquilo que se ensinava, e vamos comparar com os dias de hoje, nós vemos que os erros se repetem. E se repetem por quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de compreensão daquilo que Deus, de fato, tem a nos dizer. Não ficar dando ouvidos a questões menores. Há invenções de pessoas que às vezes agem até com sinceridade, mas numa ignorância tremenda em relação à palavra de Deus. Sentem qualquer coisa e já vão falando como se fosse palavra de Deus, sem conhecer a própria vontade de Deus, e às vezes falando coisas que contrariam aquilo que está nas próprias Escrituras. Então esse é o grande problema, né, da profecia. Agora, as profecias hoje se assemelham às profecias do Antigo Testamento. Eu disse que essas características proféticas são encontradas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em homens de Deus que falaram da parte de Deus e compuseram as Sagradas Escrituras. Isso foi necessário, né? E aí, então nós vemos aqui no Antigo Testamento, essa questão profética fica bastante clara. E o que o Novo Testamento diz a esse respeito? Será que mudou alguma coisa nessas características? Vamos dar uma analisada em alguns textos. Eu gostaria de ler aqui Efésios, no capítulo 4, e versículo 11.
Efésios 4 e versículo 11, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, mais uma vez, o comecinho. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Outro texto, vamos lá para Coríntios agora, voltando um pouquinho. Nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e versículo de número 28, que vai dizer: A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de cura, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? E aqui ele coloca um conceito que é visto, inclusive, no Antigo Testamento. Perceba que é o mesmo conceito. Todos são profetas? Todos do Antigo Testamento profetizavam? Não, nem todos profetizavam. Mas muito, eu falo em relação ao ministério. Aquele homem separado por Deus para profeta, que era reconhecido como profeta. E mesmo assim, outras pessoas agiram na qualidade de profeta em circunstâncias específicas. Então, aqui dentro dessa questão de dons ministeriais, de dons espirituais no Novo Testamento, nós temos basicamente dois grupos hoje dentro do cristianismo em relação a essa questão. Nós temos aqueles chamados cessacionistas e os continuistas. O que são? Que bicho é esse, né? Aqui, só para interromper aqui para fazer um comentário de uma leitura que perguntaram se está sendo transmitido no YouTube. Não, não está sendo transmitido no YouTube. Nós apenas aqui no Facebook, tá? Ver se tem alguma questão, alguma pergunta. Não. Não, por enquanto não. Só um comentário lá das profetadas, são muitas nos dias de hoje, né? É verdade. Mas nós já vamos falar disso daqui a pouquinho, se der tempo, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo hoje ou se nós continuamos na semana que vem. Mas enfim, vamos lá, continuando. Os cessacionistas são aqueles que creem que os dons, tanto ministeriais quanto dons espirituais, foram dons dados na época da composição da Bíblia e somente na época da composição da Bíblia. Que depois que os apóstolos morreram, que a Bíblia estava completa, então não há mais necessidade da manifestação desses ministérios e dons. Então quer dizer que hoje essa questão de evangelista, de pastor, de missionário, não, isso é outra coisa. Isso faz parte de uma organização eclesiástica. Tanto que, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que ela fala a respeito de pastores, de bispos, fala de pastores mais de uma forma genérica, né? De uma forma geral, não necessariamente em relação à função, mas bispos, presbíteros e diáconos. Isso é o que nós encontramos no Novo Testamento, na Bíblia, falando a respeito. Ah, mas na minha igreja chama ancião. Ah, mas na minha igreja a gente chama de pastor. Na minha igreja a gente chama... Olha, o nome que se dá à função é irrelevante. Na verdade, o que importa é a forma com que a pessoa se conduz à frente da igreja. Aqui, a função que ela exerce ali de cuidado. Então, as palavras, é claro, elas têm o seu sentido. A própria palavra pastor significa aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que dá o alimento. Então, é aquele que conduz. Existe uma figura que é bastante utilizada na questão do pastor, que é o pastor das ovelhas. A ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal que é facilmente conduzido e que facilmente se perde também.
Então aí essa analogia, essa ilustração que é feita da qualidade de pastor, demonstra o cuidado que o líder deve ter em relação a essa questão, ao cuidado com a sua própria igreja. Então é aquela pessoa que alimenta, que é aquela pessoa que cuida, que conduz a pastos verdes, que tira, resgata a ovelha da mão do lobo ou da mão dos inimigos, que vacina as ovelhas no sentido de alertá-las para os problemas, para os perigos. Então essa é a função de pastor. Então, o que eu estava dizendo em relação ao profeta, voltando agora para a questão da profecia. Então, os cessacionistas vão dizer que isso tudo acabou, porque já foi dada a palavra, já existem aqui. Então, hoje, fazendo mais um parênteses aqui, né? Que é a questão do apóstolo. Há poucos dias alguém perguntou, Reginaldo, mas se o apóstolo, a pessoa que é chamada de apóstolo, é aquilo que eu acabei de dizer, é apenas um nome, não significa que ele exerce essa função. A percepção do dom de Deus, do dom ministerial, é vista na conduta da pessoa em relação àqueles que Deus colocou aos seus cuidados. Volta lá no texto de Ezequiel, o texto inicial, capítulo 33, versos 1 a 7. O que vai dizer no texto de Ezequiel? Ele é colocado como atalaia. É aquele que vê o perigo e avisa as pessoas. Não fica quieto em relação a essa questão. Ele não fica inerte em relação a essa questão. Então é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que... Enfim, os cessacionistas vão dizer que tudo isso já não vale mais. Bom, muito bem. Aí tem os cessacionistas e tem os chamados continuistas. Quem são os continuistas? São aqueles que acreditam que os dons permanecem até os dias de hoje. E aí tem entre os continuistas, e nisso eu não vou entrar muito, que afirmam que os dons operam na mesma intensidade que operaram na vida dos apóstolos, e tem aqueles que dizem que a intensidade dos dons ela diminuiu em relação, não é a mesma intensidade, mas ainda assim permanece. Não vou entrar nesse detalhe. Então, basicamente, nós temos aqueles que negam a continuação dos dons e aqueles que acreditam que os dons são para os dias de hoje. E o que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos ler um texto aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículos 8 a 10, que vai dizer o seguinte. Antes de fazer a leitura, deixa eu só dar uma explicação nesse trecho aqui da carta aos Coríntios, da primeira carta. Paulo fala detalhadamente, detidamente, minuciosamente a respeito de dons espirituais. Nos capítulos 12, 13 e 14. Então ele traz aqui em 3 capítulos, ele gasta 3 capítulos para falar a respeito desse tema. Então ele fala no capítulo 12, mais especificamente capítulo 12 e capítulo 14. O capítulo 13 reserva para falar a respeito da base da ministração desses dons. E aqui é onde ele fala sobre o amor. A necessidade que o amor esteja como base fundamental para o exercício dos dons espirituais. O amor a Deus, amor ao próximo. Então é como se nós tivéssemos aqui 2 fatias de pão, capítulos 12 e 14, e o recheio desse sanduíche que é o amor. E nesse recheio, Paulo vai falar o seguinte, aqui nesses versículos, né? A partir do 8, eu vou ler. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, o conhecimento, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Nós temos aqui uma profecia de que os dons cessarão, de que já vai chegar um dia em que não será mais necessário a manifestação dos dons espirituais, dom de língua, dom de conhecimento, dom de profecias,
que é o que Paulo afirma aqui. Haverá um tempo, haverá um dia, que isso não será mais necessário. E quando será esse dia? O texto diz, quando vier o que é completo. E aí eu pergunto para vocês, o que é completo veio? Alguém vai dizer, veio, né? Veio. Quem é o que é completo? O Senhor Jesus. Mas ele, apesar de completa a sua obra na cruz de redenção, qual é a consumação da obra de redenção nas nossas vidas? A consumação da redenção nas nossas vidas é a glorificação do corpo. Quando da volta de Jesus, Jesus levará a sua igreja a si mesmo, igreja imaculada, e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, aqueles que estiverem vivos serão transformados e levados diante de Deus, levados à presença do Senhor Jesus, transformados e glorificados. E aí se estabelece a perfeição no ser, a perfeição do ser humano, ou seja, aperfeiçoado segundo o próprio propósito divino. Então, quando esse que é perfeito vier, então todos os dons serão aniquilados. Baseado nisso, nós analisamos que ainda hoje há a necessidade da ministração dos dons e a realidade desses dons. Até porque a função dos dons é edificação. Deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu ver se eu anotei, né? Para que servem os dons? 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Vai dizer assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Em algumas versões nós vamos ver aqui a um fim útil. Um pouquinho mais adiante, lá em Efésios agora, de novo, né, lá no capítulo 4. E versículos 12 e 13, ele vai dizer: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós vamos atingir a plenitude de Cristo, a estatura plena de Cristo, quando formos glorificados. Até esse momento, nós precisamos dos dons dados pelo Espírito para edificação mútua da igreja, do corpo de Cristo, manifestando nas nossas vidas os dons concedidos por Deus, os dons concedidos pelo Espírito Santo, para a edificação do meu próximo. E aí entra uma questão interessante sobre dons de uma forma geral, né? O nosso foco aqui é profecia, tá? Mas aqui, falando de dons de uma forma geral, aquilo que nós recebemos de Deus nunca é para nós mesmos, no que diz respeito aos dons. Todo dom que Deus me concede não é para mim. O dom é para o próximo. O dom é sempre para o outro, é para a edificação do outro. Reginaldo, mas tem a edificação pessoal em relação, por exemplo, ao dom de línguas. Tá certo, né? Que aquele que fala em línguas, o texto bíblico vai dizer, aquele que fala em línguas edifica a si próprio, edifica a si mesmo. Mas nós edificamos a partir da possibilidade ou a partir da permissão que nós damos de uma plena atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós temos que permitir que o Espírito Santo tenha plena liberdade nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia nos instiga várias vezes a andarmos em Espírito, vivermos em Espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne. Então veja que nós nos permitimos, então, dando essa liberdade e estreitando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que ele haja nas nossas vidas de uma maneira mais eficiente, de uma maneira eficaz. O problema jamais estará em Deus, o problema jamais estará no próprio Espírito de Deus. Mas o problema sempre está no ser humano, na forma com que ele usa, entre aspas, né? Na forma com que ele usa, na forma com que ele administra aquilo que Deus
lhe deu. Alguns vão dizer, inclusive, que aquele que era perfeito já veio porque fazendo menção ao Espírito Santo, ao derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Isso facilmente cai por terra porque nesse momento em que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, o derramamento do Espírito Santo já aconteceu há muito tempo, já havia acontecido há muito tempo. Então não faz sentido nenhum falar de futuro, sendo que já aconteceu, na verdade. Então, o que eu quero dizer com essa breve meditação sobre esse ponto aqui dessas cartas? De Efésios, de Coríntios, analisando aqui. Eu quero dizer que existe ainda hoje, sim, a manifestação dos dons proféticos, do dom de profecia. Agora, a característica aqui é distinta das características de composição da palavra de Deus. Diferente em que sentido? Diferente no sentido de que não há revelação nova, não há novidade, não há uma profecia que vai alcançar algo que nunca foi alcançado nos milênios em que a Bíblia foi escrita e que viveu aí a humanidade. Não há uma revelação nova e não há nenhuma revelação válida que venha da parte de Deus que contrarie aquilo que já está determinado. Mas aí nos últimos dias Deus concedeu que revelações novas fossem dadas à humanidade. Porque de tempos em tempos, Deus levanta pessoas específicas para falar da sua parte. E nosso tempo não é diferente. Agora, tudo aquilo que nós vemos, isso é verdade, de tempos em tempos Deus levanta pessoas, mas a coerência na mensagem, a coerência na pregação. Então veja que nós temos antes do período monárquico o ministério do vidente ali, que era o antigo profeta, como era chamado o profeta na época. Nós temos o ministério profético durante o período monárquico, que vai até Malaquias. Período da monarquia, período do exílio, quando o povo vai para a Babilônia. Depois eles voltam, tem os profetas pós-exílicos, que vai até então Malaquias. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento e cronologicamente é o último profeta a falar em Israel, a falar para Israel. O Israel que já havia voltado do exílio. E aí, olha que interessante, né? Malaquias no capítulo 4. E versículo 5 vai dizer assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja que ele profetiza da parte de Deus. Eis que lhes enviarei o profeta Elias. E é o verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então, nos últimos dias viria o profeta Elias. Quem é esse profeta Elias? Nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 1, comecinho. Por que Marcos? Marcos é tido como o primeiro evangelho a ser escrito. Ele diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio meu mensageiro diante de você, o qual preparar o seu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, já no início aqui do Evangelho de Marcos, é citado essa pessoa, a pessoa de João Batista, e mencionado aqui a profecia de Isaías. Mas você não leu Malaquias? Eu li Malaquias. Mas o que eu queria dizer em relação a Malaquias é que o próprio Jesus vem depois falando a esse respeito.
Esse texto aqui eu não anotei, mas eu vou até procurar aqui, né, para ver onde esse texto está. E já falo para vocês. Porque Jesus, o próprio Jesus dá testemunho do cumprimento dessa profecia de Malaquias. Mateus no capítulo 11. Mateus no capítulo 11. E versículo 11, que vai dizer assim: Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que o usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja que o ministério profético, veterotestamentário, ele não vai até Malaquias, mas ele vai até João Batista. Porque a nova aliança é firmada apenas no sangue de Cristo e concretizada na vida daqueles que servem a Deus hoje, por meio do recebimento do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é o selo de que nós, de fato, pertencemos a Deus e que fazemos parte dessa nova aliança. Então veja que o ministério profético, ele dura até Malaquias, ocorre aqui um chamado, muitos chamam, né, de período de silêncio, e obviamente que Deus não esteve em silêncio propriamente. Mas em silêncio em que sentido? Em silêncio no sentido de levantar alguém de uma forma mais específica para falar. Esse período, chamado de interbíblico ou intertestamentário, é interrompido com o surgimento de João Batista, o qual o próprio Jesus menciona que ele é o cumprimento daquela profecia de Malaquias. E a partir daqui, então, nós temos uma nova composição em relação ao ministério profético, porque ele é exercido a partir da presença do Espírito Santo de uma forma ampla e de uma forma plena sendo derramada nesse mundo. E uma outra questão, meu Deus, nós já demos o horário aqui, né? Deixa eu fazer um comentário apenas para a gente encerrar, né, essa exposição. Se vocês puderem me suportar em mais uns 10 minutinhos, eu achava que eu ia conseguir terminar, mas eu não consegui terminar aqui. Bom, enfim. A questão profética, né, nós vimos aqui que então o profeta não é apenas aquele que prevê o futuro, mas é aquele que faz denúncias contra injustiças. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento é chamado de filho da tradição da lei. Por que filho da tradição da lei? Porque o profeta ele não trazia uma revelação nova, digamos assim. Mas ele falava a respeito de questões que Deus já havia falado com o povo. Então, quando nós olhamos para a lei, nós vemos Deus falando: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E aí vai falar um monte de coisa que se deveria fazer, não se deveria fazer. E aí vai dizer: escolhei, pois, a bênção, escolhei, pois, a obediência. E aí quando o povo se dava às práticas pecaminosas, Deus levantava alguém para apontar o dedo para essas pessoas e confrontar essas ações. E qual é a base desse confronto? A base desse confronto é aquilo que Deus já havia dito anteriormente. Ele não traz algo novo. Fala: olha, eu sei que vocês não sabiam, mas a partir de agora tem que ser assim. Não é isso. Quando o profeta se levantava para falar com o povo, ele falava: olha, vocês estão agindo igual os seus antepassados.
Lembrem-se das palavras que foram ditas. Lembrem-se daquilo que Deus fez, que tirou vocês com mão forte do Egito, e fazia essa lembrança, e apontava os erros, e exortava o povo, e conclamava o povo ao arrependimento. Então veja que nesse ponto, as profecias elas devem estar vinculadas exatamente àquilo que Deus diz, a palavra de Deus, não tem coisa nova. Quantas pessoas deram as profetadas aí que da volta de Jesus já marcaram um monte de data, e eu costumo brincar que uma hora certa, porque todo ano se tem, né, essa profecia da agora Jesus volta, uma hora certa. Agora, isso vem da parte de Deus, a nossa esperança na volta de Cristo, na volta do Messias, ela deve ser algo que nos acompanha sempre, a esperança da vinda do Messias. Isso deve nos acompanhar sempre. Eu não sei se Jesus vai voltar esse ano, se Jesus vai voltar no que vem, se Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Eu não sei, mas eu tenho uma convicção no meu coração de que Ele voltará, de que Ele cumprirá a promessa que Ele fez. Porque Deus prometeu que enviaria o seu Filho e Ele enviou. Jesus prometeu que iria morrer e Ele morreu. Mas Jesus também prometeu que Ele ia ressuscitar e Ele ressuscitou. Jesus disse que iria ascender aos céus e prometeu enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E Ele prometeu que voltaria. E Ele voltará para buscar o seu povo. Então essa comparação que é feita aqui, né? A profecia, nós vemos que a profecia, independente se ela está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ela possui estreita relação com o que Deus já havia dito pelo Espírito dele aos homens. Mais um texto aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler esse texto, que é um texto um pouquinho longo, mas que eu tenho certeza que vai ser de grande benefício para o assunto que nós estamos tratando. Diz assim, ó: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é mediante... Eu vou pular essa parte aqui e já vou direto para o versículo 11, que diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como Ele quer. Então a profecia é direcionada pelo Espírito Santo. Certa vez, existem igrejas que torna tão comum a questão da profecia e banalizam a profecia. E eu conheci uma pessoa que frequentava uma dessas igrejas que eles viviam por profecia. E aí se manifestar a profecia para cá, ó, é isso que te digo, olha, o Senhor te disse, aquela coisa toda. E conversando uma vez com uma dessas pessoas, que foi um aluno meu, inclusive, eu perguntei o seguinte, fala, quantas profecias você já recebeu lá? Aí ele falou, um monte, nem sei dizer quantas, né? Já recebi um monte. E aí eu perguntei, quantas delas se cumpriram na sua vida? Aí ele olhou para mim e disse, pensou um pouquinho, nenhuma. Agora, você me diz, isso de fato é profecia? Obviamente que não. Isso é coisa da mente humana. Por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, nos julgando às vezes boca de Deus, sendo que o nosso coração é quem está falando e o coração do homem é enganoso. E cuidado também com aquelas pessoas que chegam para você
dizendo: olha, tem um recado de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui aqueles que falam, porque existem agora nas redes sociais, por exemplo, pessoas que falam: olha, eu profetizo na sua vida, eu profetizo uma semana de bênção, eu profetizo que você vai receber uma boa notícia. Isso não é profecia, isso é um desejo de boa sorte, é um desejo de boas coisas. Tá? Isso é errado, é ruim? Claro que não. É você desejar coisas boas para a vida das pessoas. E as pessoas crerem e falar assim: não, eu vou fazer o possível para que isso de fato aconteça. Então não veja que não é se colocar numa posição passiva. Você se coloca numa posição ativa. Olha, eu gostaria que essa palavra fosse realidade na minha vida e eu vou fazer o possível para isso. No final do texto, vai dizer que nós devemos escolher os melhores dons. Capítulo 12, verso 31, no final do capítulo 12. E o que é escolher os melhores dons? É nos colocarmos à disposição para sermos usados por Deus como instrumentos para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário, para aquilo que for para edificação. Não numa condição passiva, mas numa condição ativa. De sermos bênção de Deus e não apenas esperarmos bênçãos de Deus. Olha o que Deus falou lá para Abraão: sê tu uma bênção. Então, como lidar com as profecias? Então, olha só, antes de eu responder essa pergunta, né? Profecia no Antigo Testamento, profecia no Novo. Nós falamos a respeito das características dos profetas, falamos das características das profecias. Falamos que as profecias estão sempre relacionadas com a manifestação da mente de Deus e da vontade de Deus. E elas sempre se relacionam com aquilo que Deus já havia falado anteriormente pelo seu Espírito. Não é simplesmente predição de futuro, mas é a exortação a uma mudança de comportamento. É uma denúncia a atitudes que contrariam a vontade de Deus. Falando sobre a orientação divina e relacionando-as com a sua própria palavra. E aí vem as profecias, as profetadas, e a Bíblia diz de que forma nós devemos agir. Eu gostaria de ler um texto do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, e aí eu prometo que eu encerro essa aula, tá? Tenho mais um pouquinho de paciência apenas. Deuteronômio, no capítulo de número 13, a partir do verso 1, diz assim: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal, um prodígio, e se acontecer esse sinal prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Então perceba, mesmo que alguém apareça com sinais, com prodígios, mesmo assim, se aquilo que ele fala contraria a própria palavra de Deus, essa pessoa deve ser extirpada do meio do povo, deve ser reconhecida como um falso mestre, um falso profeta. As palavras dessa pessoa não devem ser aceitas, mesmo que faça chover bênçãos do céu, vamos dizer assim. Martinho Lutero disse certa vez isso. Fala: toda palavra que contraria as Escrituras deve ser rejeitada, ainda que faça cair bênçãos dos céus todos os dias, ainda que aconteçam milagres todos os dias. Porque nem todo milagre, nem toda operação de maravilha tem procedência divina. Muitas vezes é operação de erro, operação de engano. E um último texto aqui, que está lá na primeira carta do apóstolo João. 1 João, no capítulo 4. E versículo de número 1, que diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Então, para encerrar, nós precisamos, primeiro, colocar a nossa confiança sempre em Deus. Sermos pessoas espirituais guiadas pelo Espírito Santo, dirigidas pelo Espírito Santo. E assim nós não cumpriremos as concupiscências, os desejos carnais.
mas faremos a vontade de Deus. Nós devemos estar sempre firmados na nossa fé. A fé no Salvador, a fé em Cristo, independente daquilo que você receba de profecia ou não, se você recebe essa profecia ou não. E nós devemos crer na revelação que está na palavra de Deus, pois ela é suficiente nas nossas vidas. Amém? Então é isso, queridos. Perdão pelos minutinhos a mais, né? Eu gostaria de agradecer aqui a algumas pessoas, né? Eu não sei se está aparecendo todos aqui para mim. Se eu não mencionar alguém, por favor, me perdoem. Mas agradecer a Roberta, Josete, Rec, sempre acompanha, né? Sempre que nós estamos aqui, né? Ao Rodrigo Rodrigues, o famoso Mococa. A Silvia Mendes, né? Que é diretora regional do Departamento de Ensino da Igreja, está aqui acompanhando também. A Larissa Batista, sempre acompanha. Marcos Manzoli, a esposa Carol. O Fernando Hugo, um abraço, Fernando, que Deus abençoe a sua vida. A Tânia Barros, a Silvia Córnia, a pastora Audileia, que também nos acompanha. Felipe, a Luci Barros também. Aqui é mais fácil a gente falar assim, família Barros. A Cleusa, a Josilane, deixa eu ver quem mais aqui, o Emerson Moraes, que também nos acompanha, a Leide, agora eu falei das duas, tem que falar da Leide também, o do Geroto, a Jo, a Claudinha, posso falar Claudinha? Eu já falei, a Jo, a Suzana, aqui tem a Impressos Copiadora, eu não sei quem não lembro agora, a Giovana, Nivaldo Rodrigues, a Raquel Sota, a Ângela Artung, um abraço aí pro Cláudio também, Ângela, a Cláudia Costa, Juliette Alvarinho, o John também nos acompanha, a Maria Ferreira, Rosângela Matos, Eliette Feitosa, Silvia Boller, Dulci Rabelo, a Silvana França, um abraço, Silvana, que Deus abençoe sua vida também, a Irene Celtron, a Vanessa Josete também, deixa eu ver aqui, eu acho que esses são os nomes que me apareceram aqui, queridos. Se eu não falei alguém, por favor, me perdoem. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui acompanhando essa live, não só aqui de Araras, mas outras cidades também, pessoas aí nos acompanhando. Que Deus abençoe. E se você está vendo a gravação desse estudo e quiser deixar o seu comentário, quiser deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui, pode ficar à vontade, que depois, assim que possível, a gente vai tratar todas essas questões. E posteriormente também, isso vai ser colocado no YouTube e aí nós vamos divulgar o link direitinho aí para vocês também, tá certo? Então, para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com cada um de vocês. Senhor, obrigado por esses momentos, obrigado por esses minutos preciosos que nós passamos na Tua presença, falando a Tua palavra e principalmente, ó Deus, demonstrando aqui que é necessário uma atitude ativa das nossas vidas realmente, no sentido de nos aproximarmos mais do Senhor e sermos cada vez mais sensíveis à voz do Senhor. Abençoa cada um de nós, que nós possamos a cada dia demonstrar a natureza divina nas nossas vidas, aquilo que é comunicado através das nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos ama a ponto de, na nossa humanidade, na nossa imperfeição, ainda assim desejar relacionar-se conosco. Em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance a cada um que está ouvindo essa oração e que ouviu essa mensagem. No nome santo de Jesus, que seja para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe. Daqui a pouquinho, 11 horas e 30 minutos, Escola Bíblica Dominical no ar. E aqui, lógico, eu não poderia deixar um abraço também para toda a família pastoral, que estão nesse momento também entristecidos no sentido de que eles gostariam de estar aí em contato com os irmãos, com os membros da igreja, mas que estão sempre ali buscando fazer o melhor em oração,
não só pelos membros da igreja, mas por todo o mundo, né? Por essas pessoas que estão sofrendo tanto nesse período. E na convicção de que em breve estaremos reunidos novamente, né? Querendo Deus, nada do que acontece está alheio ao controle divino. Então nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que confiam no seu nome, aqueles que seguem a sua mensagem e a sua palavra. Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.